por tua morte lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia! Nada pode calar, Senhor, a adoração que vem de dentro da minha alma. Aleluia! Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluias. Glórias, glórias ao santo nome do Senhor. Só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Aleluias. Eu gostaria de convidar a igreja, os irmãos que estão me ouvindo nesta manhã,
a nós meditarmos no livro de Daniel, capítulo 1, do verso 1 até o 8º. Aleluia, Jesus. O tema dessa palavra, dessa pregação é um coração voltado ao Senhor, não se corrompe. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração, o alimento de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aleluia, Jesus. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito desse personagem, Daniel, porque em todo esse livro aqui, a gente não vê nenhum erro, nenhum pecado se levantando na vida deste homem, mas a gente vê sim uma fidelidade fora do comum, né? Ali a gente vê a atual circunstância que se encontrava aquele rapaz, aquele homem. Foi tirado da sua terra, a sua terra onde ele tinha aprendido a lei de Deus, a sua terra ali onde ele tinha aprendido como servir ao Senhor, a sua terra ali como ele tinha aprendido como ser servo do Senhor. E ele foi levado ali juntamente com os demais para a Babilônia. E quando ele é levado, eu fico imaginando que talvez os planos dele eram frustrados. Os planos dele talvez não seria ser cativo numa terra onde era pagã, uma terra pagã, onde um rei ímpio, que ele tinha que servir esse rei, mas que não fazia parte dos planos dele, mas fazia parte dos planos de Deus. Oh, aleluias! Nós não compreendemos os planos de Deus. O Senhor tem meios para nossas vidas que aos nossos olhos a gente olha e fala assim: não vai dar certo, esse caminho aí eu vou perecer, isso daí não é para mim, isso daí é para minha vergonha, para minha humilhação. Mas o Senhor, Ele declara que os caminhos que Ele escreve para as nossas vidas, por mais que pareçam ser tortuosos para nós, é caminhos de honra, é caminhos de vitória, é caminhos de saúde, é caminhos de prosperidade. E é assim que Ele demonstra aqui na sua palavra. Aleluia! Quando eu vejo esse rapaz juntamente com os demais ali, eu me lembro de Jeremias capítulo 21, verso 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 21, verso 8 e 9. Quando ele pede para Jeremias mais uma vez profetizar para o povo e alertar dos próximos acontecimentos. Ele diz assim:
E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá a sua vida por despojo ou por recompensa. Aleluias. E eu vejo aqui, em meio à situação difícil, Daniel confiando na palavra de Deus. Porque se esses meninos, se esses rapazes estavam ali na Babilônia, é porque quando eles ouviram essa mensagem, eles falaram assim: opa, eu não vou ficar aqui para morrer, vamos nos render. Vamos nos render e vamos nos entregar. Se o Senhor disse isso, é porque Ele tem promessa, né? E o Senhor, Ele não promete nada, Ele só diz assim, ó: terás a sua vida como recompensa. Ou seja, ou você confia, ou você não confia. Porque a tua fé tem que ser a partir disso daqui. Eu não posso te dizer mais nada, eu não vou te prometer mais nada. Até aqui eu tenho falado, até aqui eu tenho advertido, eu tenho cuidado. Mas agora eu só vou falar isso, olha, é a tua vida. É a tua vida que você vai ter como recompensa. É só isso que eu posso te dizer. Então eu vejo assim a vida de Daniel e desses rapazes lá, antes do cativeiro. Eu acredito que eles eram homens íntegros. Eram homens que tinham o caráter de Deus. Eram homens que em meio todo aquele pecado, né? Toda aquela idolatria, eles não eram daquela forma. Porque eles atentaram. Quantos ali não foram e morreram, né? Preferiram ficar ali. Mas sabe o que isso me chama a atenção? Aqueles que ficaram, que desobedeceram, irmãos, é porque é aquele que não tem mais convívio com Deus. Quando você tem um contato direto com o Senhor, por mais que seja difícil a situação, é melhor obedecer. E muitas vezes, durante as situações difíceis, o que acontece com a gente? A gente esquece daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor já fez. E tinha um povo aqui que estava perdido, que não lembrava mais do que o Senhor tinha feito no Egito, que o Senhor já tinha libertado aquele povo, já tinha transformado vida a vida ali, mostrando que Ele era Deus dentro do deserto, e que só pôde ficar ali, só saiu dali Caleb e Josué. Mas essa história, ela tinha que prosseguir. E essa história talvez estava dentro do coração de Daniel e dos seus amigos. Essa história com certeza foi guardada dentro do coração. A palavra de Deus, quando nós lemos e quando nós guardamos, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos traz a memória. Então às vezes a gente quer, não, eu quero dar um jeitinho aqui, não. Às vezes aquilo que está parecendo que é para derrota, não é para derrota, é para vitória. Basta nós confiarmos. E quando aqueles rapazes chegam ali, a primeira coisa que o Senhor mostra: olha, vocês vão ficar ali, mas eu vou colocar vocês num lugar de destaque, né? Eu vou colocar vocês ali dentro do palácio. Vocês vão usar aquilo que vocês têm, as possibilidades humanas, né? E através disso daí, vocês vão trabalhando aí. Vão fazendo aí conforme as suas possibilidades, conforme as suas forças. É assim que o Senhor trabalha. Ele coloca a gente em certos lugares e fala assim: faz conforme as suas forças, né? Conforme as suas possibilidades. Meu Deus, mas eu não vou conseguir. Não, vai sim. Se o Senhor mandou, se o Senhor está no negócio, se Ele está na direção da tua vida, segue em frente. Tem que obedecer, é obedecer e não sacrificar. E quando o Senhor coloca eles ali, de frente com o eunuco do rei, e o eunuco propõe para eles: olha, vocês vão servir o rei, só que vocês precisam comer do manjar do rei. Vocês precisam participar dessa mesa aqui. Provavelmente essa mesa ia totalmente contra a lei mosaica, né?
aos alimentos impuros, aos animais impuros. Então Daniel olha para aquilo e diz a palavra do Senhor que no coração dele se assentou não se contaminar com a porção do manjar do rei. Presta bem atenção, irmão. Olha, o Senhor pega e coloca eles dentro do palácio. Coloca eles num trabalho privilegiado. Eles podiam dizer assim: bom, agora nós estamos tranquilos. Porque se o Senhor nos colocou aqui, é para nós aceitarmos de tudo. É para nós comermos de tudo. É para nós fazermos de tudo que o rei mandar. Mas não, irmãos, não. Eles não deixaram que aquela riqueza, eles não deixaram que a ilusão da felicidade que existia dentro daquele palácio contaminasse eles a ponto de eles se acovardarem, se acomodarem e falarem assim: não, o Senhor está no negócio, vamos sentar aí na mesa do rei e vamos comer. O Senhor está falando nesta manhã com alguém, está falando também ao meu coração. Não é porque o Senhor te colocou num local privilegiado é que você pode abaixar a guarda. Não baixa a guarda jamais. Aquilo que o Senhor te chamou, seja fiel, guarde a lei do Senhor dentro do seu coração e viverás. É vida. O Senhor está dizendo assim: é vida que eu quero te dar. Não é só essa vida aqui não, é a vida eterna. É aquela que num piscar de olhos nós não estaremos mais aqui. Aleluias. E quando eu vejo Daniel tomando a seguinte posição, Daniel ali a gente vê os outros três, eles eram homens chamados por Deus também, tinha ali o Espírito de Deus. Mas eu vejo Daniel com o espírito de liderança, né? Ele toma a frente, ele observa tudo e fala assim: não, olha, eu não posso, nós não podemos. Ele já fala por todos. E ele já fala por todos: olha, nós não podemos nos contaminar. E quando ele vem, ele fala, né? Eunuco, na mesma hora, ele fala assim: mas o que vai ser de mim? Só que o Senhor, quando ele está no negócio, ele tem estratégia. Ele vai abrindo espaço para você fazer a parte que lhe cabe, mas aquilo que não lhe cabe mais, ele entra. Então, aquilo que cabia a Daniel, que era fidelidade, que era provar ali que ele estava naquele lugar, mas ele não pertencia àquele lugar. Olha, meu querido, você está aqui na terra, você está neste mundo, mas você não pertence a este mundo. Não se deixa contaminar pela ilusão dos manjares deste mundo. Isso daqui é tudo passageiro. É isso que o Senhor está falando nesta manhã. É não deixar se contaminar. E quando eu vejo essa posição de Daniel, e ele fala, e o eunuco na mesma hora: só que o Senhor, que Ele é dono de todo pensamento, porque Ele entra nos pensamentos, Ele entra nos corações, Ele transforma as vidas. Aquele que é perdido, Ele vai e resgata. Aquele que é mau, Ele transforma o coração em bem. Ele vai transformando. Então, na mesma hora ali, porque é um diálogo, Daniel e o eunuco, mas tem o Senhor que está ali presente também, ali comandando aquele diálogo. É Ele que está ali, Ele está ali confrontando o inimigo e falando assim: ele não vai cair, ele não vai fazer a tua vontade, ele não vai se perder. E Daniel pega e fala para ele: não. E o eunuco automaticamente ele é tomado, porque o Senhor, ao mesmo tempo, Ele já derrama sobre a vida do eunuco graça, para ele sentir graça, ou seja, favor. Ele olha para Daniel, mesmo sendo contrariado e pensando assim: não, eu vou morrer. Se eu fizer isso, se eu desobedecer ao rei, a minha cabeça é que vai rolar, né? Mas quando o Senhor pega e toca nele, ele diz assim, porque no 9 diz assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Oh, meu querido, não tenha medo de dizer não ao pecado.
Não tenha medo de constranger o mal que fica te rodeando, fica te tentando. Faça aquilo que o Senhor manda, seja fiel. E quando eu vejo aqui a fidelidade de Daniel, eu vejo quão infinitamente o Senhor é fiel para as nossas vidas. Basta apenas nós fazermos a nossa parte. E ele diz assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel no verso 10: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel, aí entra outra coisa muito interessante, a estratégia. A estratégia e a confiança, né? Porque aí ele pega e fala assim, ele propõe algo e fala assim, bom, então a gente faz o seguinte, vamos fazer um teste, né? Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído: experimenta, no verso 12, ele diz: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo-se que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Ali eu vejo a estratégia que o Senhor dá. E o Senhor, ele trata de uma forma que ele fala assim, não, ele deu o primeiro passo. Ele deu um passo de fé. Ele disse assim, não, se eu não me contaminar, mas tem só legumes aqui. Se eu não me contaminar, eu creio, eu vejo pela fé que o Senhor vai transformar essa refeição num poder tão grande para a minha vida, que eu vou fazer a diferença. É essa a diferença. É a diferença quando nós nos alimentamos do verdadeiro alimento do céu, do verdadeiro maná do céu. Nós somos viçosos, nós podemos ter o brilho de Cristo. Nós podemos andar em meio às trevas, iluminando e não sendo contaminados. Nada faz a gente parar, né? A gente se alimenta na palavra. Vem o problema, vem a situação difícil, vem, porque nós somos homens e mulheres frágeis. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder tão grande que diz que ela entra, né, entre a divisa da alma e do espírito. Ela alcança ali e ela faz o sobrenatural na nossa vida e nos dá assim uma inteligência, uma sabedoria que não é daqui da terra. Por isso que muita gente não compreende, e é isso que Daniel tinha aqui. É essa sabedoria com que faz com que ele abra mão do manjar do rei e fala assim, não, nós vamos ficar aqui só com os legumes. Em Jeremias 29:11, diz assim, uma palavra bem conhecida, né? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluias. Isso daqui, essa estratégia aqui que Daniel tinha, meu irmão, não foi nada assim automático, não. Não foi mágica, não. Isso daqui é uma vida de consagração. Isso daqui é uma vida plena com Deus. É uma aliança incorruptível. É uma aliança que não se quebra com qualquer vento, com qualquer tempestade. Isso daqui se chama depósito. É algo que Daniel vinha tendo com o Senhor já há tempo. E quando nós temos essa intimidade, essa vida com Deus, é o Espírito Santo de Deus que vem e vai nos conduzindo. Eu chamo a tua atenção quando às vezes você está orando, você está buscando, você está jejuando. E existe algumas situações na sua vida que você pega e tira o privilégio do Espírito Santo. Você pega e fala assim,
eu tive assim, uma intuição. Não é assim? Eu tive uma intuição. Eu tive um pensamento diferente. Querido, isso daí não é pensamento, não é intuição, não é coisa tua. Isso é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, falando com você. Você tem pedido para o Senhor falar com você. E quando Ele fala, você dá crédito para a intuição? Não é? A gente precisa ser mais crente, irmão. A gente precisa alcançar o sobrenatural. Nós não somos daqui. Se nós ficarmos vivenciando aqui a terra, no horizontal, a gente não vai sair disso daqui, ó. A gente vai ser igual a todos. Mas se você quer viver o sobrenatural, não, hoje eu sei que quem está falando comigo é o Espírito Santo de Deus. Não é intuição, não é o meu pensamento, porque eu tenho contato direto com o Senhor, aleluias. Eu dobro os meus joelhos no cantinho do meu quarto e o céu se abre, porque ali eu preparo o meu jardim secreto para falar com Ele, aleluias. É você e Deus. É essa intimidade que Daniel tinha, orando. É essa intimidade que o Senhor quer ter contigo. É no cativeiro, é no deserto, é na sequidão, mas é a intimidade com Deus que vai te tirar dessa situação. Oh, aleluias! Glórias ao teu nome, Senhor. E no versículo 15, a gente vê o Senhor honrando. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos, ou seja, mais viçosos, do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Oh, querido, é provar o Senhor. É provar o Senhor. Lembra daquela passagem de Gideão, né? Prove. Não tem problema nenhum. Você depois fazendo a vontade dele, sabe? Se a tua fé está tão fraca que você não consegue acreditar, sabe? Prova ele, faz que nem Gideão. Olha, tem aqui um novelo, Senhor, olha. Vou deixar aqui essa noite. Se molhar o orvalho só do lado de fora, se ele ficar sequinho, é porque é do Senhor. Ainda não está satisfeito? Ó, Senhor, mais uma vez, a Gideão ainda foi com toda a reverência. Senhor, não fica bravo comigo não, mas eu sou falho, eu sou fraco. Então eu preciso de uma revelação do céu. Eu preciso de algo assim, que seja assim, aberto aos meus olhos e a todo mundo, para que eu pense, para que eu veja que não é coisa da minha cabeça. E o Senhor faz, e o Senhor opera. No verso 15 o Senhor dá honra. No verso 17 ele diz assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. Eles entraram no palácio com aquilo que eles tinham, ou seja, a natureza deles, né? Eles entraram no palácio com aquilo que eles tinham. Eu sou instruído, porque eles eram da nobreza, da realeza, né? Então eles tinham todo um ensinamento, um diferencial mais aprimorado. Eram bonitos, talvez não só pela beleza natural, mas por causa que também eram mais cuidados, mais bem cuidados, né? Mas no 17 aí é o Senhor que presenteia. Então o Senhor diz assim: olha, não importa qual é a sua capacitação, não importa quais são as suas qualidades, o que eu quero é, você tem um bom caráter? Deixa eu colocar o meu caráter santo na sua vida. É o caráter santo de Deus que nós precisamos carregar nessa terra. É o caráter santo de Deus que nos faz fazer a diferença neste lugar. É a gente poder entrar e sair de um mesmo lugar sem deixar vestígio, sem deixar sujeira, somente a glória de Deus. Alguém olhar para você e falar assim: lá vai uma serva de Deus, lá vai um homem de Deus. Você pode estar gemendo e chorando, você pode estar intercedendo pela tua família, que aparentemente está destruída, mas mesmo assim isso não tira a sua qualificação de servo e serva do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus.
E quando o Senhor ele me traz a essa passagem, eu vejo, né, o quanto é importante nós mantermos, irmãos, independente de onde nós estivermos. O Senhor ele diz lá em Jeremias ainda, que ele ia levar esse povo para a Babilônia, e ele completa a frase, para o seu bem. Para o seu bem. Então não importa o que vem depois disso. Se ele está dizendo assim, para o seu bem, o bem do Senhor para as nossas vidas é infinitamente maior do que o da terra, do que o homem pode fazer, do que a sua capacitação, do que o olho humano pode ver. É infinitamente mais. É muito mais. Então quando o Senhor fala assim, olha, eu vou fazer isso é para o seu bem. Então faça, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Faça como Daniel. Sabe, irmão? Faça como Daniel. Olhe para aquele que pode conduzir a tua vida para o bem. É somente Ele. Em meio à destruição da terra de Israel, o povo de Judá foi todinho levado cativo. Aquele rapaz, ele viu todo mundo sendo destruído. Talvez ele viu parentes dele sendo mortos porque resistiram. Então foram mortos. Mas sabe o que ele acreditava? Ele acreditava que o Senhor tinha algo extraordinário. E esse extraordinário é esse espírito que ele tinha. Um espírito de excelência. Aquele espírito que excede todo o entendimento da terra. Aquele que todos podiam olhar para ele e falar assim, não, ele não vai longe. Oh, aleluias. Mas aquele que predestinou, aquele que escreveu a sua história, é o mesmo quem vai te conduzir à vitória. Então um coração voltado ao Senhor, ele não se contamina, ele não se corrompe. Não há dinheiro, não há fortuna, não há riqueza, não há entretenimento mundano que faça corromper esse coração, porque é selado no céu. Esse relacionamento não é da terra, é na vertical, não é na horizontal. E o Senhor está dizendo nesta manhã, faça uma aliança comigo, que eu serei contigo, seja no cativeiro, seja no deserto, seja na enfermidade, eu serei contigo, aleluias. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que tem o melhor para as nossas vidas. Então, meus queridos, permaneça em meio à pandemia, em meio à situação precária. Às vezes a sua casa, o seu lar não está conforme você gostaria que estivesse na casa do Senhor, mas continue adorando Ele, porque é nesse tempo difícil que Ele vai fazer algo extraordinário. Um coração voltado ao Senhor não se corrompe, não se contamina. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.